Começamos este mês orando, clamando e falando sobre família no altar do Senhor. E hoje nós vamos discorrer este assunto ou darmos continuidade a este assunto. Josué, capítulo 24, versículo de número 15. Eu vou descer onde estiver. É o tema deste mês. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos, servir ao Senhor, escolhi hoje a principais, se aos deuses a quem serviram os vossos pais, estava além do rio, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Nós vamos também elencar esse texto, 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 e 15, um conselho do apóstolo Paulo ao jovem Timóteo. 1 Timóteo 3, 14 e 15, e nós vamos fundamentar esse texto utilizando também esta citação de Paulo a Timóteo. Escrevo-te essas coisas, esperando e ver-te bem depressa. 15. Mas, se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Amém? Amados, lemos dois textos. O primeiro, Josué 24, 15, onde Josué ele faz um desafio. E esse desafio ele não fez para uma pessoa, nem duas, nem três. Ele fez o desafio para mais de 3 milhões de pessoas. Essas pessoas estavam, se diz, carregando na fé, perdendo o rumo das coisas de Deus. E Josué, percebendo que as coisas estavam saindo fora de um controle, ele resolve ajustar e dizer: olha, eu preciso que toda essa nação se reúna, porque eu tenho uma palavra de Deus para vocês. E a palavra de Deus que eu tenho para vocês é essa: se parece mal para vocês servir a Deus, e vocês quiserem continuar servindo aos deuses dos amorreus, cuja terra habitais, isso é uma escolha, uma decisão de vocês. Mas a minha escolha e a minha decisão é continuar servindo ao Deus de Israel. Não somente eu, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Todo o povo que estava cocheando em dois pensamentos deram um passo atrás, refletiram que as coisas não estavam caminhando da forma que era para caminhar. Pararam para fazer uma análise e chegaram à conclusão que a melhor coisa que alguém tem que fazer na sua vida é servir ao Senhor com alegria. Paulo apóstolo, ele escreve uma carta a Timóteo.
No final do capítulo 3, ele diz: eu quero te ver, eu quero conversar com você, eu quero orar com você. Timóteo, eu quero te ver bem depressa. Paulo tinha urgência em falar o que ele escreveu para Timóteo. Paulo tinha pressa em dizer algumas coisas para Timóteo, mas sempre a urgência e a pressa para não correr o risco de Timóteo se perder, ou o povo que estava sendo pastoreado na cidade de Éfeso por Timóteo se perder. Ele escreve a carta dizendo: olha, se eu demorar, se tardar, para que você saiba como andar na casa de Deus. Primeiro, Timóteo, você tem que andar e ensinar o povo o que é casa de Deus, para que você saiba como andar na casa de Deus. Irmãos, o que é casa de Deus? É um templo como esse? Não. O que é casa de Deus? Tijolos? Não. Casa de Deus sou eu, é você, somos nós. Nós somos templo e morada do Espírito Santo. Mas nós precisamos saber como convém andar na casa de Deus. Precisamos saber que a casa de Deus não é um mero passatempo. A casa de Deus não é um lugar qualquer. A casa de Deus é um lugar de milagres. A casa de Deus é um lugar de salvação. A casa de Deus é um lugar de santificação. A casa de Deus é um lugar de propósitos. A casa de Deus é um lugar de promessas de Deus. A casa de Deus é um lugar de reservar o tempo para Ele. O tempo está passando. Presta atenção. Meu pai da minha, foram homens historiadores. O que são homens historiadores? Homens que abriram caminhos e escreveram uma história. Eles já não estão mais entre nós, mas a história que eles escreveram está aqui. A casa de Deus. A casa de Deus. A casa de Deus. Sabe por que hoje temos liberdade para adorar a Deus? Porque homens de Deus escreveram uma história, escreveram com lágrimas, escreveram história com violão no braço, escreveram história abrindo caminhos em fazendas, escreveram história fazendo visita para pessoas perturbadas, endemoniadas, fizeram histórias em momentos difíceis, e aqui somos nós, somos parte dessa história. E eles estão caminhando na frente para o céu. Eles já estão lá no céu, porque foram caminhando na frente. E nós estamos aqui, dando sequência a essa história. E qual é o lugar da história que estamos dando sequência? A casa de Deus. Levante a sua mão, porque a casa de Deus é o lugar de sequência da história de Deus. A casa de Deus é o lugar da sequência da história de Deus. Mas vamos refletir, Aline, vamos refletir, Raul, vamos refletir, pastor Osvaldo. Hoje, os nossos jovens
Alguns compram um iPhone de 5 mil, 6 mil reais. Sabe quanto custa a Bíblia? 50 reais. Muitos têm um iPhone de 6 mil, mas não tem nenhuma Bíblia. E se tem, não usa, que custa 50 reais. A história do Evangelho, ela não foi escrita apenas para os anais da história. A história do Evangelho, ela foi escrita para passar de geração em geração. Mas os filhos dos crentes hoje não têm absorvido a história. Os filhos da maioria dos crentes hoje não têm uma Bíblia, não têm o hábito de frequentar o culto de domingo, não têm o hábito de vir à escola bíblica dominical, não têm o hábito de sequer fazer uma oração, e muitos não têm o hábito sequer de acreditar na oração. Aonde estamos falhando? Não sei, mas aqui ainda é casa de Deus. Você ainda é casa de Deus. E ainda dá tempo para você orar pelos seus filhos. E ainda dá tempo de você aconselhar os seus filhos. E ainda dá tempo de fazer um culto doméstico na tua casa com os seus filhos. Ainda dá tempo de reservar uns minutos. Sabe para quê? Para fazer uma oração na hora do almoço. Porque, pasmem, irmãos, muitas famílias cristãs não oram mais nem pela comida que está na mesa. Muitas famílias cristãs não oram mais nem para dormir, para que no outro dia acordem em segurança. Está ficando sem Deus por causa que estamos transferindo muito mal aquilo que recebemos dos nossos pais. Qual é o nível de transferência de casa de Deus que estamos transferindo para os nossos filhos? O que estamos reportando a eles? O que estamos passando para eles? Faz o que você quiser, continua. Não se importa se você se tornou alcoólatra, não se importa se você estiver com más fantasias. Não. Casa de Deus é outra coisa. Família no altar é você ter coragem para dizer: Deus ainda é Deus. O pecado antigamente também é pecado recentemente. O Deus que fazia milagre antigamente faz milagre ainda hoje. O Deus que batizava com o Espírito Santo lá atrás ainda batiza com o Espírito Santo hoje. O Deus que fazia milagres lá ainda faz milagres nos dias de hoje. E quem vai trazer essa informação? Eu, você, nós é que somos responsáveis para dizer: ainda somos casa de Deus, templo e morada do Espírito Santo. Então levante a sua mão, porque você ainda é casa de Deus. Nós ainda somos casa. Igreja do Deus vivo. Igreja do Deus vivo. Paulo está dizendo para Timóteo: existe a casa de Deus, a igreja, os crentes. Mas Timóteo, não pega de vista uma coisa: a igreja, ela tem um dono. O dono dela não é o pastor. O dono dela não é a empresa. O dono dela
é um Deus vivo. É um Deus vivo. Levante a sua mão, porque o povo da igreja é um Deus vivo. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja, porque ela é propriedade de um Deus vivo. Quem cuida da igreja é um Deus vivo. Quem guarda a igreja é um Deus vivo. Quem transforma vidas da igreja é um Deus vivo. Quem ainda faz milagres da igreja é um Deus vivo. O pastor muito experiente estava pregando em Belém essa semana e ele contou um testemunho que me chamou a atenção. Ele disse: eu estava pregando em um culto de domingo, quando trouxeram uma pessoa doente, colocaram no primeiro banco. Essa pessoa era deficiente visual. O culto transcorreu. Eu preguei. No final do culto, trouxeram aquele rapaz. E o rapaz olhou para mim e disse: pastor, eu quero duas coisas do senhor. A primeira, o senhor me deu um abraço. A segunda, o senhor olhe pelos meus olhos. O pastor disse: a primeira eu posso fazer. Dê um abraço nele. Agora, curar você, eu posso orar, mas só Jesus pode te curar. O pastor abraçou, pegou óleo, passou a mão, colocou sobre os olhos daquele jovem, orou por ele. Ao final da oração ele continuava cego. E o pastor perguntou: você nasceu cego? Eu disse: não. Só que foi fruto de uma cirurgia errada. Eu tinha um problema no fundo do olho. Fui submetido a uma cirurgia. O médico errou. E eu fiquei cego. Dos dois olhos. E eu estou fazendo tratamento na Unicamp em Campinas faz anos já. Porque foi lá que eles erraram. E eles tentam corrigir o erro. Mas eu estou cego. O pastor disse: filho, acredita, eu orei, Jesus não te curou agora, mas ele é um Deus vivo. O moço foi embora. Passou segunda, terça, quarta. Quinta-feira ele tinha retorno no Unicamp em Campinas. E ele chegou no Unicamp. Mas naquela noite, quando ele estava deitado procurando sono, ele fechou os olhos e viu alguém mexendo seus dois olhos com muita força. E parecia que alguém palpava com o dedo aqui, mexia por dentro, por fora. E ele não conseguia abrir os olhos para saber quem era. E nisso ele pegou no sono, dormindo. Chegou no dia da manhã, a mãe dele foi lá e orava com a sua mãe, acordou: filho, hoje você tem consulta no Unicamp. Ele falou: mãe, você já mexeu nos meus olhos ontem à noite? Não, filho, não mexi nos seus olhos. Você não fez nada comigo, mãe? Quando eu senti alguém apertar os meus olhos por um bom período, depois eu dormia. Mas alguém mexeu nos meus olhos, eu senti, até doía, de tanto que apertar. Não, meu filho, eu não mexi, você está no seu quarto. Mas já falou que você tem o dor. Chegou na Unicamp. A Unicamp é um lugar muito grande, eu já estive lá várias vezes. O hospital da Unicamp é uma cidade de 5.000 habitantes. Para andar naquele hospital de água para lá, você precisa de um ônibus. Tem um ônibus lá para te levar de lá, porque é muito grande lá. É um hospital de referência mundial. E ele chegou, subiu no ônibus. Quando ele sentou no ônibus para chegar na área da oftalmologia,
dificuldade, estava com a sua bengalinha, mas sem muita dificuldade. Ele adentrou a área da oftalmologia, sentou no banco de espera, e a recepcionista disse: olha, espera só um pouquinho que eu vou te chamar, e eu vou te conduzir até o doutor, porque ali é a locação da pessoa séria. Ele disse: não precisa me levar para o doutor, não, eu consigo ir. Ah, como você consegue? Você é sério? Ele disse: não, eu estou chegando. Dá para me chegar até o doutor. A moça: não, mas eu vou te levar. A moça não acreditou nele, pegou ele e foi. E ele foi indo sozinho, ela foi indo chamada com ele. Ele virou para o outro, chegou no hospital. Sem ajuda dela. Quando ele chegou no médico, no consultório, o médico falou: senta lá. A assistente chegou, colocaram ele no aparelho. O médico perguntou: está tudo bem? Bem. E seus olhos? Estou enxergando bem, doutor. Você está enxergando bem? Médico olhou no aparelho do lado de cá e ele do lado de lá. O médico disse: espera um pouquinho. Chamou o outro médico. Espera um pouquinho. Chamou o terceiro médico. Espera um pouquinho. Chamou o quarto médico. Espera um pouquinho. Daqui a pouco chegou o professor responsável pelo hospital americano. Moço, pode sair da parada. Aonde você foi? Quem te operou? Não foi lugar nenhum. Nos últimos dias, onde você foi? O único lugar que eu fui foi numa igreja evangélica. Um primo meu é crente. Ele passou em casa, me pegou e levou para a igreja. Foi o único roteiro diferente que eu fiz. Rapaz, alguém te operou. Você tem micros pontos de ouro. Eu conheço todos os micros pontos que o oftalmologista pode dar. Eu dou palestras do mundo inteiro. Eu nunca vi ponto de ouro, micros pontos de ouro nos seus dois olhos. Alguém abriu você, entrou no fundo do seu olho, corrigiu todas as cirurgias que estamos lutando há anos para corrigir e te deram micros pontos de ouro. O médico tirou o resultado e mostrou para ele: olha aqui, seu olho, isso aqui ó, bem pequenininho, são pontos de ouro. Aquele moço disse: o pastor falou, hoje você não está enxergando, mas acredita, o Deus vivo pode te curar. Aquele moço voltou para a igreja e, conversando com o pastor, ele disse: pastor, o senhor não sabe, Jesus me curou, fui na igreja, os médicos viram, microcampo de ouro, mas o médico-chefe daquele hospital, ele não se conformou, ele marcou um retorno, porque ele queria saber de todas as formas quem me operou. Ele ficou confuso e inquieto. Eu preciso saber quem operou esses rapazes. Eu preciso saber que técnica que usaram para operar esses rapazes. Pastor, o senhor não sabe. Ele marcou para um mês ali no retorno. Antes de chegar o mês, ele passou mal, teve uma queda de pressão, foi parar no pronto-socorro. Aquele médico, chegando no pronto-socorro, ele passou muito mal e ele foi submetido a exames. E quando os exames saíram,
Ele ficou sentado numa maca, no hospital. Sendo ele médico oftalmologista, ele estava no pronto-socorro porque ele passou mal. Durante o período que não saíram os exames dele, ele disse que chegou um médico, que ele não conseguiu ver a face do médico, mas o médico era todo de branco. O médico chegou e tocou na mão dele e disse: ó, deixa eu dizer uma coisa para você. Sabe aquele jovem que você atendeu e que você ficou curioso para saber que cirurgia ele fez, quem operou ele e quem deu os microfones de ouro? Fui eu. Não mexe mais os olhos dele, não toque mais nele, arquiva o nome dele na Unicamp, porque eu já curei completamente. E se você quer saber mais, a cirurgia que eu fiz nele na terra não existe, porque eu operei nos céus. O médico virou, ele não viu a face do mestre, e ele disse: foi o Deus vivo que te operou. Agora eu sei que existe um Deus vivo, um Deus vivo, um Deus vivo. Sabe o que nós precisamos fazer, igreja? Começar a orar mais, porque nós estamos orando muito pouco a este Deus vivo. Sabe o que nós precisamos fazer, igreja? Adorar mais a este Deus, porque este Deus é um Deus vivo. Sabe o que nós precisamos fazer, igreja? Temos mais temor a Deus, porque nós estamos adorando ao Deus vivo. Sabe o que nós não entendemos, igreja? Que a tua adoração, a minha adoração e a nossa adoração interessa mais a nós do que a Deus. E por quê, pastor? Porque se você adorar a Deus, Ele é Deus. Se você não adorar a Deus, Ele continua sendo Deus. Se você adorar a Deus, Ele é Deus. Se você não adorar a Deus, os pássaros adoram, as águas adoram, o universo adora, a natureza adora, os querubins adoram, os serafins adoram. Deus não depende da tua adoração, Deus não depende da minha adoração para ser o Deus. Ele recebe a adoração todo dia dos pássaros, das águas, das nuvens, do universo. Ele é adorado, Ele é louvado, Ele é glorificado. Todos os dias o vento adora, o fogo adora, o universo adora, a estratosfera o adora. Dentro e fora desse universo, Ele é adorado. Mas quando eu e você adoramos, começa a acontecer algo, nós somos beneficiados. Quando eu e você adoramos, a glória de Deus começa a se mover dentro de nós. Quando eu e você adoramos, o Espírito Santo começa a se mover dentro de nós. Quando eu e você adoramos, a nossa casa começa a sentir o reflexo da glória de Deus. Quando eu e você adoramos, a presença de Deus começa a ser manifestar. A tua adoração, ela interessa muito mais a você do que a Deus. A minha adoração interessa muito mais a mim do que a Deus. Portanto, nós adoramos o Deus vivo. Nós fazemos parte da igreja de um Deus vivo. E também falando de novo, porque você não serve a um Deus morto, você não serve a uma estátua, você não serve a um crucifixo, você não serve a um pedaço de madeira ou gesso pintado. Você serve ao Deus vivo, você adora o Deus vivo.
manifesta o Deus adorado entre nós e adorado pela natureza e pelo universo, Deus vive. Portanto, Paulo diz: saiba como congregar na casa de Deus. A igreja de Deus vive, coluna e firmeza da verdade. Olha que bonito. Paulo diz para Timóteo: a igreja de Deus vivo, ela é uma coluna e firmeza da verdade. Mas tudo que é coluna e firmeza da verdade, o que Paulo estava querendo dizer para Timóteo, hoje, tudo é relativo. Olha, a política é relativa. Olha, a opinião é relativa. Olha, o fulano falou, mas é relativo. A Bíblia não é relativa. A Bíblia é uma verdade absoluta. O que era pecado há 500 anos atrás, continua sendo pecado hoje. O que Deus fez na Bíblia há mais de 2.000 anos atrás, Ele tem poder para fazer hoje. Sabe por quê? Porque nós não defendemos uma verdade relativa. Nós proclamamos uma verdade absoluta. E o que é uma verdade absoluta? A verdade absoluta é você dizer com segurança: Jesus salva e Ele salva mesmo. Jesus cura e Ele cura mesmo. Jesus liberta e Ele liberta mesmo. Jesus transforma e Ele transforma mesmo. E nada disso é relativo. E nada disso é relativizado. Sabe por quê? Porque quando se fala de Deus, Ele ainda é o mesmo. Ele não muda, não mudou e nunca mudará. A Bíblia é uma verdade absoluta. Então levante a tua mão, porque você adora a Deus em verdade absoluta. Ele cura, Ele salva, Ele liberta, Ele tira o encarcerado das prisões. Ele ainda faz milagres, Ele ainda livra famílias dos divórcios, Ele ainda livra famílias das contendas, Ele ainda livra filhos de crente do maligno, do diabo, dos demônios. Ele ainda blinda o casamento dos crentes, Ele ainda blinda a família dos crentes, Ele ainda cuida da saúde dos crentes. Sabe por quê? Porque Ele é o Deus vivo, Ele é o Deus vivo, Ele é o Deus vivo. Vivemos um período de verdades relativas. Mas deixa eu dizer uma coisa: a tua fé não pode ser relativa. A tua confiança em Deus não pode ser relativa. Sabe por quê? Porque Deus é absoluto. Paulo, apóstolo, ele teve um sonho. Passa a Macedônia e nos ajuda. Que sonho era esse? Era um varão macedônio. Ele viu em sonho um homem macedônio gritar: passa a Macedônia, nos ajuda. Era um sonho, era uma visão. No outro dia acordou, estava tudo normal. Ele pega o cavalo, ele pega cartas, ele vai para Macedônia. Só que a hora que chega na Macedônia, ele vai preso por causa do Evangelho, porque orou por uma moça de um espírito de adivinhação, e acabando o lucro dos patrões, ele vai preso. Chegou na prisão, houve um terremoto. O terremoto sacudiu todas as celas, quebrou todos os cadeados, abriu todas as celas da prisão. Acabou a luz.
Acabou a energia. O chefe daquelas penitenciárias gritou: gente, eu vou me matar. Ele pega a espada, coloca no pescoço. Porque todo carcereiro no Império Romano que deixava um prisioneiro escapar, ele era morto, decapitado pelo Império Romano. Então, para não ser morto pelo Império Romano, ele pegou a sua própria espada e colocou no pescoço e disse: gente, vocês escaparam, eu vou me matar. Paulo diz: não faz isso não, acende uma luz, todos estamos aqui, todos estamos aqui. Olha que acendeu a luz, todos os presos estavam cada um na sua cela. Paulo diz: calma, filho, não vai se matar não, daqui tira a vida, todos estamos aqui. O carcereiro olha para Paulo e diz: filho, quem é você? Sou Paulo. Que Deus você serve? O Deus vivo. O que eu tenho que fazer para ser salvo? Diga comigo, filho, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O carcereiro guardou a espada e disse: vamos lá para a minha casa. Paulo foi para a casa dele, a mulher dele aceitou a Cristo, a família aceitou a Cristo, e ele disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Levanta a sua mão esta noite, porque o diabo, ele às vezes quer te matar, o diabo, ele às vezes quer armar ciladas, ele quer colocar setas, ele quer colocar impedimentos, ele quer colocar barreiras. Mas levante a tua mão, porque você está na casa de Deus, você serve a Deus vivo, e aqui tem uma coluna, a coluna da verdade, que é a palavra de Deus, e dentro da casa de Deus, e dentro da igreja do Deus vivo, você pode levantar a tua mão e dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Perto da meia-noite, houve um terremoto, mas à meia-noite chegou, e o carcereiro que ia morrer disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Sabe o que está faltando na tua casa? Íris da harpa. Sabe o que está faltando na tua casa? A leitura de um versículo bíblico, uma Bíblia aberta no Salmo 91, e você lendo ele. Aquele que habita o esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Sabe o que está faltando na casa dos crentes? Uma Bíblia aberta no Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Sabe o que está faltando na casa dos crentes? Uma Bíblia aberta no Salmo 125. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre, permanece 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 para sempre. Sabe o que está faltando na casa dos crentes? Uma Bíblia aberta no Salmo 34, verso 7, que está escrito assim: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor livra de todas. Sabe o que está faltando na casa dos crentes? O Salmo 34, verso 18: perto está o Senhor daqueles que têm o coração contrito e quebrantado. Este o Senhor
passará. Sabe o que está faltando na casa dos crentes? Uma Bíblia aberta. O Salmo 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Sabe o que está faltando na casa dos crentes? Uma Bíblia aberta em o Evangelho de João 17, e verso 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Você sabia que você faz parte de uma igreja de Deus? Você sabia? Você já fez prova desse Deus? Você já tirou um dia de consagração pela tua família? Você já disse em um sábado comum e qualquer: hoje eu não vou colocar nada na minha boca até o meio-dia, e ao meio-dia, antes do almoço, eu vou orar, vou dizer: Senhor, essa consagração é pela minha casa, é pelo meu casamento, é pelos meus filhos, é pela minha família. Qual foi a última vez que você fez uma consagração pela sua família? Qual foi a última vez que você tirou um dia de jejum por você? Qual foi a última vez que você disse: Deus, esse dia eu quero me consagrar ao Senhor? Qual foi a última vez que você fez um propósito? Eu vou fazer um propósito, e nesse propósito Deus vai fazer milagres duráveis. Estamos vivendo períodos de uma fé fraca, de uma igreja fraca, de crentes fracos, crentes que a sua fé é relativa, crentes que seu amor por Deus é relativo, crentes que o seu conhecimento de evangelho é relativo, crentes que a sua vida espiritual se condiciona em vir 2, 3 domingos para a igreja, passar alguns minutos aqui e está ótimo. Nada mais. Eu deixo dizer uma coisa para você. Deus espera algo mais de nós. Deus espera algo mais de você. O diabo não dorme, o diabo não brinca de ser diabo, o diabo não tira férias, o diabo não brinca de ser teu turbador. Portanto, não brinca de ser crente, não brinca de ser adorador. Você serve ao Deus Filho, você serve ao Deus Filho. Coloquei de pé nessa noite. Você serve vivo. Pastor, como é que eu tenho consciência que eu sirvo ao Deus Filho? Como é que eu tenho consciência que eu adoro a Deus na casa de Deus? Relacionamento. Relacionamento com Deus. Deus precisa de pessoas como Noé. Nunca choveu, mas precisava de alguém para fazer uma arca, porque ia chover. Deus está precisando de alguém como Moisés. Nunca o mar vermelho tinha sido aberto e o povo estava cativo no Egito. Mas Deus precisava de um homem que acreditasse na sua promessa. Eu vou tirar o meu povo daí. Eu vou tirar o meu povo daí. Mas como? Com a vara na sua mão. Você vai tocar no mar e ele vai abrir. Gente, que é isso? É acreditar num Deus vivo. É acreditar num Deus vivo. É acreditar num Deus vivo. Deus está querendo curar na tua casa, mas você não tem mais acreditado no Deus vivo. Deus quer te usar, mas você não tem mais crido nesse Deus. Deus quer te encher, mas você não tem dado espaço para
Ele ainda cura, Ele ainda sara, Ele ainda liberta, Ele ainda batiza com o Espírito Santo. O que é que Deus precisa? Deus precisa de um Enoque. Anda comigo, Enoque. Oh Deus, fica tranquilo, eu vou andar com o Senhor. Deus não mede um homem por um tempo que ele constrói. Deus não mede um homem pela riqueza que ele tem no banco. Deus não mede um homem pela sua capacidade de genialidade. Deus não mede um homem pelos seus feitos na terra. Deus mede um homem pela distância que ele está de Deus. E sabe qual era a distância de Enoque com Deus? Era tão pequena que chegou um dia que Deus disse: Enoque, vamos comigo para o céu, filho. Vamos comigo para o céu. Você está tão perto de mim, eu estou tão perto de você, que eu não quero mais você na terra. Eu vou para o céu, eu quero que você vá comigo para o céu também. Então eu vou dizer tudo mal, porque Deus quer andar com você. E Deus quer que você ande com Ele. Qual é a distância que você está de Deus na tua oração, no teu dia a dia, na tua segunda-feira, na tua semana? Qual é a distância que você está de Deus na tua adoração, na tua devoção, na tua consagração? Qual é a distância que você está de Deus? Deus quer que você ande com Ele. Deus desceu nessa noite, Deus quer andar com você. Demanda lá, surge, canta. Deus quer encher a tua palavra, a tua boca de palavra. Deus quer encher o teu coração com o Espírito Santo. Deus quer te dar sonhos proféticos. Deus quer te usar. Deus quer te encher. Deus quer te abençoar. Deus quer abrir caminhos. Deus quer te portas. Deus dá para o Espírito Santo. Pode louvar, pode adorar. O Espírito Santo está aqui. Ele está aqui. Como eu chamo, me fale, Deus a me falar. Quero ver Moisés me condenar por erros, mas venha a terra que pegou pra minha pecar. Mas mesmo
Amém.